Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Eu sou a Nai e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Na Estante. O vídeo de hoje é para contar para vocês que eu li O Príncipe Corvo, essa coisinha linda aqui, em mais um desafio da Maratona Literária de Inverno e que eu estou completamente apaixonada. Mas antes de eu começar a falar desse livro, você já sabe, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Comenta aqui embaixo, manda o canal para os seus amigos, se cada um mandar um vídeo para um amigo, o canal vai crescer bastante, eu vou ficar muito feliz, então me ajudem nessa missão. E também corre lá no Instagram e segue a página, tá bom? Deixa curtidas, comentários, salvem os posts que me ajuda bastante. Bora lá falar de Maratona Literária de Inverno? Bom, então como eu já disse pra vocês, o livro escolhido para esse terceiro desafio foi este lindinho aqui, O Príncipe Corvo, da autora Elizabeth Hoyt. Olha como ele é lindo, eu espero muito que esteja focando aí. Olha, gente, ele é assim, surreal de maravilhoso. E o terceiro desafio da maratona foi o desafio da Palavras Radioativas, onde eu tinha que escolher um livro que estava encalhado na minha estante. E agora que eu acabei essa belezinha aqui, eu fico me perguntando por que esse livro ficou tanto tempo encalhado na minha estante. Então aqui a gente tem o primeiro volume de uma trilogia, que é a trilogia dos príncipes. Esse primeiro volume chama O Príncipe Corvo, e nós temos mais dois volumes aí que não precisam ser lidos em ordem, livro 1, livro 2 e livro 3, porque eles são histórias independentes. Eu achei isso muito legal, então eu estou imaginando que essa história já acabou, teve começo, meio e fim, e que a próxima não vai ter nada a ver com essa. Eu não sei se os universos aí vão acabar se encontrando, então logo logo eu conto pra vocês. Mas o importante é que ele não precisa ser lido na ordem, tá bom? Em O Príncipe Corvo, nós temos um romance de época e ele vai contar a história da Ana, que era uma mulher viúva, né? Ela casou por um tempo, ficou casada, mas também não muito tempo, e o seu marido morreu, então ela era uma viúva e ela morava junto com a sua sogra, né? Que ela carinhosamente chamava de mãe, porque elas têm uma relação muito boa, uma relação muito bonita. E quando o marido da Ana morre, é claro que naquela época quem controlava o dinheiro da casa e tudo mais eram os homens, então elas começam a passar aí por uns apertos e umas dificuldades financeiras. E a vida de Ana cruza com a vida do conde Edward, que na época era uma das pessoas mais influentes e mais ricas ali. O caminho deles se cruzam quando o conde, que é super conhecido por ter um temperamento difícil, ser uma pessoa brava e aquele bad boy dos romances de época que a gente já está acostumado, ele precisa de um secretário, porque todos os secretários deles fugiram, porque ninguém aguentava lidar com ele. Então a Ana aí, ela acaba indo trabalhar de secretária para o conde, indo contra todas as expectativas da época, né? E contra tudo o que era esperado de uma dama, porque as mulheres não podiam trabalhar, ainda mais sozinhas com um homem. Mas a Ana tem plena consciência de que ela precisa daquilo e ela é uma personagem muito forte, muito determinada e muito à frente do tempo dela. Então, por mais que a gente está lendo um livro de época, a Ana, ela me lembra um pouco a Bella, assim, de A Bela e a Fera, sabe? A cabeça dela é muito à frente e ela se questiona diversas vezes ao longo do livro: por que eu não posso fazer isso e os homens podem? Entendeu? E é aquela questão que mostra pra gente nitidamente o quanto a mulher naquela época não tinha direito a nada. Então, pouco a pouco, Ana e o conde vão tendo aí uma relação muito particular e muito pessoal, né? Apesar de toda a sua personalidade forte, por ser uma mulher que vai lá e resolve, mesmo assim, a Ana é uma mulher muito insegura. Ela teve um matrimônio muito infeliz, ela sofreu bastante. Depois de muito tempo, ela descobriu que o seu marido tinha outra mulher, que ele era apaixonado por outra mulher. Então a Ana é uma personagem muito insegura e muito infeliz nesse quesito de amores e relacionamentos.
Já o Conde, ele também tem todos os seus traumas, porque a família dele pegou varíola, então todo mundo morreu, menos ele. Ele também pegou varíola, só que a varíola deixou várias cicatrizes e vários machucados no corpo dele, então ele não se acha bonito e as pessoas não acham ele bonito, então ele tá acostumado a ser visto como essa pessoa feia que nunca vai arrumar ninguém, e ele sofre bastante com isso, porque ele imagina que nenhuma mulher vai gostar dele pelo que ele é, apenas pelo seu dinheiro e pela sua posição influente. O Conde também tem alguns traumas relacionados ao matrimônio, porque ele também foi casado, ele teve uma mulher, mas a sua mulher, na hora de dar à luz ao seu filho, morreu. Então ele tem esse desespero aí pela mulher ter morrido na hora do parto e por ele ter descoberto ali naquele momento que ela odiava ele, que ela tinha repulsa dele e que ela não suportava olhar pra ele de tão feio que ele era. Então aí juntamos dois passarinhos de asas quebradas e os dois começam a se conhecer um pouco melhor, eles começam a trocar confidências. Eles acabam ficando íntimos aí, com uma relação muito particular e que eu achei que foi bem construída ao longo da história, que foi bem bonito de ver. Então, quando isso foi crescendo, eles começaram a sentir muito desejo um pelo outro. E aqui eu não tô dizendo de amor, tô falando de desejo mesmo, bem carnal, bem físico. O Conde era louco pra dar uns pega na Ana e a Ana era louca pra dar uns pega no Conde. Então fica aquela tensão sexual assim no livro muito, muito forte. É o tipo de história que o casal não fica junto logo no começo, então aquilo vai indo e você já vai ficando, pelo amor de Deus, se peguem logo! Mas é claro que na época não era tão fácil assim, então demora muito para a relação dos dois acontecer. O amor que eles sentem um pelo outro vem do desejo, mas eu acho muito legal que a autora trabalhou muito essa ideia do desejo, né, e não do amor. E para eles poderem ficar juntos, a Ana toma uma atitude muito drástica para poder dormir com o Conde. Então aí vocês vão ter que ler para descobrir que loucura Ana, uma dama da época, prepara para o Conde. E aí é claro que acaba dando merda nesse meio tempo, ele briga com ela mente pra ele, então não é uma relação fácil, e eu acho que eu realmente só não dei 5 estrelas pra esse livro, porque depois que tudo meio que é exposto, é jogado assim, que ele realmente descobre o que ela fez e que ela realmente descobre o que ele sente por ela, depois disso eu senti que foi muito corrido. Foi muito corrido, assim, não teve um aprofundamento a mais do que acontece depois, sabe? Não teve uma conversa pra expor os sentimentos, assim, daquele jeito. Não é que foi mal trabalhado, mas eu sinto que a autora podia ter explorado muito mais aí essa questão do amor, de fato, e não só do desejo. Acho importante falar que ele é um livro de romance de época, mas apesar de tudo, nós temos cenas aí bem calientes, com um teor sexual bem elevado, então se você não gosta, se você não tem idade pra ler esse tipo de coisa, pode ser que não seja uma boa leitura pra você, mas caso você goste, sim, temos um romance de época com bastante cenas picantes. Uma coisa também que deixou a desejar foi a grande vilã aí da história, né, porque a Ana, a gente descobre que ela tem uma rixa com essa outra mulher, justamente por conta do seu ex-marido, e a mulher ao longo da história ela trama um jeito de ferrar com a Ana e no final das contas meio que nada acontece, é tudo muito rápido também e tudo muito simples. Eu tava esperando algo um pouco mais elaborado, algo que fosse dar um bafafá maior aí e não aconteceu, então não dei 5 estrelas por conta disso. Mas é um livro maravilhoso, eu fiquei apaixonada, eu queria aquele Conde pra mim, muito, muito fofo, os dois são um casalzão assim com muita química. Então ao longo da história, quando eles vão se envolvendo, o Conde quer a Ana, ele quer casar com ela, mas a Ana no seu outro relacionamento, no seu outro casamento, por 4 anos tentou e não conseguiu engravidar. Então, naquela época não tinha exames para serem feitos, então ela acreditava que ela era estéril, que ela não poderia ter filho. E um dos empecilhos aí que fez os dois ficarem separados, o Conde e a Ana ficarem separados por muito tempo, foi porque o Conde precisava de filhos. Ele precisava de filhos
pra continuar aí a sucessão de conde, visconde e tudo mais. Então ele precisava de uma mulher que pudesse ter filhos. E eles acreditam que isso é um problema, só que aí depois eles passam por cima de tudo isso e a gente tem um final bem clichê, sim. Então se você não gosta de finais clichês e felizes para sempre, pode ser que não seja o livro pra você, tá bom? Fora também que é um livro lindíssimo, eu tô apaixonada por essa capa aqui, ela é dourada, ó, ela brilha. Aqui, ó, tem a fotinho. Gente, é maravilhoso. E me ganhou em tudo, na capa, nos personagens, na narrativa. Ele é um livro em terceira pessoa, então tem horas que a narradora, né, a narradora observadora tá contando do Edward, tem horas que tá contando da Ana, tem horas que tá contando da grande vilã ali, né, da inimiga da Ana, do outro ajudante do conde, mas tem gente que não gosta de livro em terceira pessoa. Em alguns eu até fico com algumas ressalvas, mas não foi o caso desse. Eu acho que por ser uma narradora em terceira pessoa, a gente conseguiu ver vários aspectos e vários pontos de vista da história, né? E eu gostei bastante. Então, pra mim, não foi algo negativo. É uma história que faz a gente refletir bastante sobre os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias inseguranças. Refletir também o quanto a opinião do outro acaba impactando na nossa vida, o quanto comentários que a gente faz pode influenciar uma vida toda de outra pessoa aí. É um livro muito sensível, assim, que aborda muito o melhor e o pior do ser humano. Eu gostei demais, demais, achei uma graça. Não esperava que fosse ser tudo isso, mas me surpreendeu e me ganhou muito. Eu tô louca pra ler os outros 2 volumes aí dessa trilogia. Mas então foi isso! Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum dos livros dessa trilogia, se você gosta de romance de época. Se você gosta de romance de época, fala aqui pra mim qual é o seu favorito, tá bom? Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo!